Bom, nessa aula a gente vai introduzir e discutir os conceitos de espaços topológicos separáveis e Lindelof. Esses conceitos, na próxima aula, eles vão fornecer hipóteses para garantir a metrizabilidade de espaços topológicos. Bom, então, um espaço... A gente já discutiu o conceito de separabilidade em sala, na verdade, mas só para a gente recordar aqui para poder seguir com a aula, tá? Então, um espaço topológico ele é dito separável quando existe um subconjunto D que é denso, ou seja, o fecho desse subconjunto é todo o espaço, e inumerável, né? Então, espaços que satisfazem essa propriedade são chamados de espaços separáveis. Então, como um exemplo, um primeiro exemplo de espaço separável, a gente tem a reta real, né? Então, o conjunto D, que garante a separabilidade da reta real, seria o conjunto dos racionais, que é um conjunto denso e inumerável ao mesmo tempo. Tá? Bom, para definir o que são espaços de Lindelof, a gente precisa primeiramente definir o que é uma cobertura aberta de um espaço topológico, né? Então, X é um espaço topológico, uma família de abertos, o I, indexados aí na família I, é dita cobertura aberta de X simplesmente se a união de todos dos UIs dão todo o meu espaço topológico. Ok? Então a gente diz que X é um espaço de Lindelof se cada cobertura aberta admite uma subcobertura enumerável. Isso é, né, para cada cobertura aberta, para uma cobertura aberta qualquer, aqui de X, né, e o conjunto de indexadores, então deve existir um subconjunto enumerável de indexadores, tal que X ainda pode ser escrito como a união de abertos dessa família, só que agora variando o meu índice aí nesse subconjunto enumerável de índices, ok? Então, para quem já está acostumado com conceitos topológicos aí em espaços métricos, por exemplo, percebe de cara que essa propriedade de Lindelof se assemelha bastante à propriedade de compacidade de um espaço que a gente vai estudar também nas próximas aulas, né? Aqui no caso, cada subcobertura aberta admite uma subcobertura enumerável e no caso de espaços compactos, cada cobertura aberta vai admitir uma subcobertura finita, ok? Bom, então a gente tem uma primeira proposição aí que versa aí sobre essas definições de separável espaço de Lindelof, que é o seguinte, né? Então, X, um espaço topológico segundo enumerável. Então, X é primeiro enumerável, separável e também um espaço de Lindelof. Então, antes da gente discutir a demonstração dessa proposição, vamos só relembrar aí os conceitos de enumerabilidade de espaços topológicos, né? Então, a gente diz que um espaço topológico satisfaz o primeiro axioma de enumerabilidade ou é primeiro enumerável, isso a gente já discutiu também em sala, quando a gente introduziu os conceitos de bases de vizinhanças e bases da topologia, né? Então, ele é primeiro enumerável se cada elemento do espaço topológico admite uma base de vizinhanças enumerável, ok? E ele é dito segundo enumerável, ou que satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade, se a topologia admite uma base enumerável de abertos, né? Então, por base de vizinhança aqui, é um subconjunto das partes do meu espaço topológico que satisfaz a propriedade de que cada vizinhança, né, para cada x, fixado um x aqui no meu espaço topológico, cada vizinhança de x admite um subconjunto que está contido aí dentro da base, ok? E por base da minha topologia, uma coleção de abertos, tal que cada aberto da minha topologia pode ser escrito como união
de elementos da base. Muito bem. Então, proposição: x espaço topológico segundo enumerável implica que x é primeiro enumerável, separável e Lindelof. Então, para demonstrar, a gente começa tomando B como sendo uma base enumerável para os abertos aí do meu espaço topológico, uma vez que eu estou assumindo que ele é segundo enumerável. Então, para demonstrar que ele é primeiro enumerável, para cada x eu preciso construir uma base de vizinhanças que é enumerável, né? Então, para cada x no espaço topológico, eu considero essa coleção aqui de subconjuntos de x, né? Então, bx é igual aos elementos da minha base que contém x. E isso daqui a gente já verificou, já estudou isso em sala, que é de fato uma base enumerável de vizinhanças de x. Para verificar que ele é separável, eu preciso encontrar um subconjunto de x que é denso e enumerável ao mesmo tempo. Tá? Então, para isso, vamos considerar esse produto aqui, né? Então, V's são os elementos da base enumerável distintos do conjunto vazio, tá? Então, cada V em particular é não vazio. Logo, o produto de todos esses subconjuntos aqui é não vazio também. Tá? Então, eu vou tomar um x barra como sendo um elemento desse produto. Isso aqui significa simplesmente dizer que que o meu x barra v, quem que é isso daqui, né? É a projeção desse elemento do meu produto, ok? No subespaço V. Isso significa que isso aqui é um elemento do meu espaço topológico X, isso significa dizer que x barra V pertence a V, ok? Muito bem. Então, o meu conjunto D vai ser simplesmente o conjunto formado pelas entradas desse meu elemento x barra, né? Então, D é igual a x barra V, que pertence, claro, a x, porque cada um deles pertence a V, variando, né, V nesse subconjunto da base aqui. São todos os elementos da base que são distintos do vazio. Muito bem, então a afirmação que eu faço é que esse conjunto D é de fato um conjunto denso em X. Bom, e para verificar isso, eu considero qualquer outro elemento de X aqui e eu quero verificar que ele pertence ao fecho de D. Então, seja uma vizinhança aberta qualquer aí de X, tá? E eu vou usar a caracterização de fecho, né? Então, como ele é uma vizinhança aberta de X, ou em particular é um conjunto aberto aqui, e pela definição de base, existe um elemento da base, tal que V está contido em U. Né? Isso porque, pela definição de base, cada aberto de metodologia tem que ser escrito como união aí de elementos da base. Então, em particular, vai existir um desses elementos que está contido em U. Ok? E pela definição desse elemento aqui, a gente sabe que o x barra v pertence a D, pela definição do meu conjunto D. Okay? O x barra D pertence a D e também pertence a U, porque o x barra V, pela construção dele, está em V. Né? Então, x barra V está nessa interseção, logo essa interseção é vazia, como esse aberto é uma vizinhança, a gente pode pensar como sendo uma vizinhança qualquer aí do meu elemento x, a gente garante que ele tem que estar no fecho. Logo, o fecho do meu conjunto D é todo o meu espaço. Então, D é um subconjunto. É um subconjunto que é denso e enumerável, ok? Uma vez que B é um subconjunto, é uma base enumerável de abertos, tá? Bom,
Por último, a gente vai demonstrar que o espaço é Lindelof. Então, para cada subcobertura, para cada cobertura aberta do meu espaço topológico, eu tenho que encontrar uma subcobertura enumerável do espaço. Então, seja U uma cobertura aberta qualquer aí de X. Né? Então, a união dos elementos de U, que são abertos do meu espaço topológico, tem que resultar em todo o espaço topológico. Tá? Então, aqui nessa demonstração a gente vai usar algumas vezes o axioma da escolha. Eu vou deixar claro aqui como que a gente está utilizando em vermelho. Tá? Então, só para a gente entender direitinho essa demonstração. Então, para cada x no meu espaço topológico, considere um elemento, o x aí da minha cobertura aberta, que satisfaz a propriedade que x pertence a o x. Tá? Então, eu poderia simplesmente fazer essa afirmação aqui, ela é verdadeira, só que ela tem um plano de fundo por trás, que é o axioma da escolha, porque esse UX aqui é basicamente uma função escolha. Então, como que a gente argumenta isso de maneira correta, né? Então, vamos considerar o seguinte, pega esse U caligráfico X como sendo o conjunto de todos os abertos na minha cobertura U, que satisfaz a propriedade de que X pertence a U. Ok? Isso daqui a gente garante que é não vazio. Por que ele é não vazio? Porque a união de todos os elementos de U tem que resultar em X. Logo, para cada X, para cada elemento X no espaço topológico, deve existir pelo menos um aberto na minha cobertura que contém esse elemento. Né? Caso contrário, X, o elemento X não poderia estar na união dos elementos de U. Né? Então, esse conjunto aqui que eu estou definindo, o caligráfico X, ele é diferente do vazio para todo elemento X no meu espaço topológico. Né? Em particular, esse produto aqui, né, vou fazer o produto de UX variando X no meu espaço topológico, ele é não vazio. Ele é não vazio. Isso aqui a gente demonstrou utilizando aí o axioma da escolha quando a gente discutiu espaço produto, tá? Então eu vou tomar U, um elemento desse espaço produto. Agora aqui U para mim não é um aberto, tá? U aqui é um elemento desse produto. Bom, mas qual a definição de um elemento desse produto? Significa que o X, quando eu avalio X aqui, ou seja, estou fazendo a projeção do meu elemento U, né? O X pertence a U caligráfico X. Né? A projeção de um elemento do espaço topológico vai estar no espaço fator. Aí, né? Então, o X pertence a U caligráfico X e, por definição, X pertence a U. Tá? Então, essa linha aqui é a formalização dessa afirmação aqui em cima. Né? O X, U aqui de fato, seria a função escolha. Né? Muito bem. Então, continuando a demonstração, eu defino esses conjuntos, esses elementos aí da minha cobertura U, né? Os elementos UX da minha cobertura U, e agora eu vou definir conjuntos Vx na base, né? Lembrando que o X são conjuntos na minha cobertura. Né? Então, para cada X agora do meu espaço topológico, eu consigo um Vx na base, tal que X pertence a Vx, que está contido em UX. Isso por definição de base, né? Eu sei que UX é um aberto da minha topologia, B é base, então esse aberto aqui tem que ser escrito como união de elementos da base. Ora, X pertence a U e U é escrito como união de elementos da base, então tem que existir um elemento da base que contém o meu ponto X aqui, mas que está contido em U, ok? Novamente, para construir esses elementos aqui, variando X e ver que tudo está bem definido, eu preciso novamente utilizar
o axioma da escolha, né? Então, a formalização dessa afirmação aqui está em vermelho, né? Então, analogamente ao que a gente fez no passo anterior, eu considero V caligráfico X como sendo o conjunto de todos os elementos da base que contém o meu ponto X, mas que está contido em UX. Isso daqui é diferente de vazio, simplesmente pelo mesmo argumento que eu acabei de falar aqui, né? O X tem que ser escrito como união de elementos da base, só que contém o meu ponto X, né? Logo deve existir um elemento da base que satisfaz essa continência. Então isso daqui, esse V caligráfico X é não vazio, posso considerar o produto de todos eles, que também vai ser não vazio, pelo axioma da escolha, o que implica que eu posso tomar um elemento V aí nesse produto, né? E a hora que eu avalio o V aí no meu índice X, ele vai ser um elemento do espaço fator aqui, do V caligráfico X, e que por definição satisfaz essa continência, ok? Então, eu considero agora beta' para cada x, né? Eu considero beta' dado como sendo o conjunto dos Vx, tal que x pertence a x. Tá? Então, eu construí esses conjuntos aqui, subíndice x no meu espaço topológico, então agora eu vou considerar B' como sendo o conjunto de todos esses abertos, né? Então é uma coleção aí de elementos da base, tá? Cada Vx satisfazendo essa sequência de inclusões aqui, né? Bom, B' está contido na base, né? Por definição, cada Vx é um elemento da base. Então esse B' é também um subconjunto enumerável, é um conjunto enumerável, ok? Então eu vou escrever B' dessa forma aqui, tá? Eu vou dar nome, eu não vou me preocupar com a ordem aqui, eu vou inventar uns nomes aqui para os elementos de B'. Tá? Então B' é Bn, o conjunto de Bn's com n pertencente aos naturais. Note que cada Bn é algum Vx, né? Então isso aqui eu só estou dando uma ordem aí para os elementos do meu conjunto B'. Bom, então para cada n natural agora, eu vou considerar um UN, elemento da minha cobertura U, que contém Bn, ok? Então, cada aberto UN da minha cobertura U é definido como sendo simplesmente satisfazendo a propriedade que ele contém um desses Bns, né? Então, isso é verdade por quê? Porque cada elemento aí da minha cobertura contém esse Vx, ok? Só que esse Vx é algum Bn, corresponde a algum Bn, então eu vou escolher o N como sendo um desses, o X aí que contém o Vx relacionado com o meu Bn. Novamente, esse UN é uma função escolha aqui, e o argumento para obter a existência e formalizar a existência dessa escolha aqui de abertos é análogo aos anteriores, né? Então, poderia definir um conjunto de todos os conjuntos que satisfazem essa propriedade, verificar que é não vazio e escolher, tomar o produto e escolher um elemento no produto, ok? Muito bem. Então, agora eu vou definir o linha, e essa sim vai ser uma subcobertura, pelo menos uma subcoleção da minha cobertura de abertos, né? Como sendo o N para N pertencente aos naturais, ok? E a afirmação que eu faço aqui é que, de fato, esse U' é uma subcobertura enumerável de X, né? É claro que é uma subcoleção em U, então, para verificar que é uma subcobertura, eu preciso verificar que a união dos UNs é todo X, né? É enumerável por causa que o índice está variando aí nos naturais, só que de fato é uma subcobertura porque X é igual à união dos Vx, né? Cada Vx é um elemento da base que contém X, né?
Então, X tem que ser escrito como a união de todos os Vx. Ora, mas esse conjunto aqui coincide com esse conjunto, né? Então, eu posso reescrever essa união aqui como sendo simplesmente a união dos Bn's, e é igual de fato, para n pertencente aos naturais, uma vez que Bn é simplesmente uma ordem aí para os meus Vx, ok? Tá, mas cada Vx, cada Bn está contido num n, então toda essa união aqui está contida na união desses UNs aí, o n pertencente ao I. Então, de fato, eu encontrei aí uma subcobertura enumerável do meu espaço topológico X, e fica demonstrado a proposição. Bom, então na próxima proposição, a gente troca a propriedade de ser segundo enumerável pela propriedade de espaço métrico, né? Então, a gente ganha, com essa troca, algumas equivalências. Então, a proposição diz que se x é um espaço métrico, então x é segundo enumerável, se e somente se x é separável, se e somente se x é Lindelof. A gente já sabe que espaços métricos são espaços primeiro enumerável, né? Cada elemento x do espaço admite uma base de vizinhanças enumeráveis, é só a gente considerar as bolas, né? Logo, se a gente assume que o espaço é segundo enumerável, que o espaço métrico é segundo enumerável, então a gente tem uma equivalência aí que ele é separável e que ele também é Lindelof. Logo, essas implicações aqui da proposição 1 se tornam equivalências. Tá? Então, para verificar que um espaço métrico é segundo enumerável, bastaria verificar que ele é separável ou que ele é Lindelof, porque esses conceitos em espaços métricos são equivalentes. Eu deixo essa proposição aqui como um exercício, mas ela tá discutida lá no Mujica, tá? Então, algumas outras propriedades aí primeiramente com respeito à hereditariedade das propriedades de enumerabilidade, separabilidade e Lindelof para subespaços, né? Então, primeiro, subespaço de primeiro e segundo enumerável é, respectivamente, primeiro e segundo enumerável. Agora, para espaços separáveis e Lindelof, acontece uma coisa similar ao que aconteceu para espaços normais, né? Então, essa propriedade, a gente viu, né, que a propriedade de ser normal ela não é hereditária automaticamente para subespaços, não são todos os subespaços de espaços normais que são normais. A mesma coisa acontece com espaços separáveis e Lindelof. Então, a gente precisa assumir algo a mais para garantir que o subespaço herda essas propriedades, né? Então, subespaço aberto de espaço separável é separável, tá? Então, para separável, eu preciso trabalhar se eu consigo garantir essa propriedade separável para subespaços que são abertos, tá? E no caso de espaço de Lindelof, eu consigo essa propriedade para subespaços fechados, né? Então, subespaço fechado de espaço de Lindelof é Lindelof. E subespaço aberto de espaço separável é separável. Tá? A gente também tem algumas propriedades com respeito tudo isso daqui, né? Essas propriedades eu vou deixar como exercício. E são exercícios de fato no Mujica. As próximas três propriedades são com respeito à imagem contínua de espaços enumeráveis e separável e Lindelof, né? Então, as propriedades falam o seguinte, que imagem contínua de espaço que é primeiro, segundo, separável ou Lindelof é, respectivamente, primeiro, segundo, separável ou Lindelof. Então, a imagem contínua de espaço que satisfaz alguma dessas propriedades herda essa propriedade também, tá? Bom, na sequência, a gente vai estudar como é que essas propriedades, né, esses novos conceitos aí de separabilidade e espaços de Lindelof, e também os espaços primeiro e segundo enumerável, né, como que essas propriedades elas se relacionam
com espaços produtos, ok? Bom, uma observação, vocês devem ter percebido que nessa aula eu estou enumerando as proposições, tá? Isso porque na próxima aula a gente vai utilizar essas proposições aí para estudar os espaços metrizáveis, tá? Então, para ficar mais fácil de fazer referência às proposições. Muito bem, então a proposição 3 é o seguinte, né? Então, considere uma família não vazia de espaços topológicos T1 e não triviais. Aqui por não triviais eu estou falando da topologia, né? Que a topologia de cada um desses espaços fatores aí xi é uma topologia não trivial, ou seja, os abertos não são simplesmente o espaço todo e o conjunto vazio, né? Eu tenho abertos não triviais aí da minha topologia. Então, se eu tenho essa família aí de conjuntos, T1 e não triviais, então o espaço produto é primeiro enumerável, respectivamente segundo enumerável, se e somente se cada um dos meus espaços fatores aí é também primeiro enumerável, respectivamente segundo enumerável, e o meu conjunto de índices é enumerável. Tá? Então eu tenho uma consequência a mais aí, né? Em geral, nos espaços T1, Hausdorff, que a gente estava estudando, que a gente estudou nas aulas passadas, a gente tinha esse C e somente C direto, né? Então o espaço produto satisfazia determinada propriedade, C e somente C, cada um dos fatores também satisfazia essa propriedade, né? Aqui, com respeito à enumerabilidade, a gente tem uma consequência adicional para a caracterização da propriedade no espaço produto, né? Então, a gente também tem que o conjunto de índices aí no qual eu estou fazendo o produto cartesiano é um conjunto enumerável. Muito bem, então eu vou demonstrar essa proposição, vou demonstrar uma das implicações dessa proposição, né, que é utilizar essa propriedade para obter que o conjunto de índices é de fato enumerável. A proposição contrária está demonstrada no Mujica e eu vou deixar como exercício. Eu também vou demonstrar formalmente aqui, assumindo primeiro enumerável como hipótese, e vou fazer alguns comentários para elucidar só como que é a demonstração no caso do segundo enumerável, mas tudo vai muito similar, tá? Bom, então primeiramente suponha que x é primeiro ou segundo enumerável. E a gente observa que cada um dos espaços fatores é a imagem por πi do meu espaço todo, né? E πi são as projeções que são contínuas aí na topologia produto. Então segue dessa propriedade que eu havia comentado aqui atrás, né? Imagem contínua de espaço primeiro e segundo enumerável e espaço primeiro e segundo enumerável respectivamente, né? Então segue que cada um dos espaços fatores também é um espaço primeiro ou segundo enumerável, dependendo da hipótese que a gente está assumindo. Ok? Então agora o que a gente vai o que falta para demonstrar aqui é de fato a enumerabilidade do meu conjunto de índices e essa enumerabilidade a gente vai obter por absurdo. A gente vai supor por absurdo que é não enumerável. Antes de supor e começar de fato a demonstrar a enumerabilidade, vamos só fazer uma Então, antes de obter de fato a enumerabilidade, vamos só construir aqui um plano de fundo para a nossa demonstração, tá? Os elementos básicos aí que a gente vai utilizar. Então, seja A um elemento do meu espaço produto, tá? E eu vou considerar BA como sendo uma base de vizinhança enumerável de A, né? Eu estou assumindo que x é primeiro enumerável, então eu consigo essa base de vizinhanças aí para cada elemento do meu conjunto. Observe que se
eu tivesse assumido que o meu espaço-produto é segundo enumerável, eu também conseguiria, da mesma forma, essa base de vizinhanças, tá? Porque segundo enumerável implica em primeiro enumerável. Então, aqui, essa parte da demonstração simplesmente não se modificaria, né? Muito bem. Bom, esse daqui é uma base de vizinhanças qualquer, né? O N são vizinhanças aí de A. E o que eu vou fazer em seguida é mostrar que eu posso escolher uma base de vizinhança que é formada por elementos básicos da minha topologia produto. Tá? Então, para cada N, né? Para cada N natural, eu posso considerar um aberto Vn dado dessa forma, né? Um aberto básico da topologia produto. Então, ele é a interseção finita de imagens inversas de VNJ, tá? Onde, né? Já falei, é uma interseção finita, então cada Jn aí está contido no meu conjunto de índices aí e é finito, e VNJ para cada J é aberto em XJ, né? Então eu estou construindo esses abertos básicos e eu posso construir eles de modo que essa sequência de continência aqui é verdadeira, né? Então A pertence a Vn, que está contido em UN. E isso eu consigo fazer simplesmente porque eu já tenho uma base a priori da minha topologia produto, né? Então, como essa base de vizinhança aqui é formada por vizinhanças de A, então, por definição de base, eu consigo construir esses elementos básicos aqui, satisfazendo essa continência aqui, né? Para cada N, A pertence a Vn, que está contido em UN, né? Então, essa continência aqui simplesmente significa que πj de A pertence a VNJ para cada J em Jn. Ok? Então, o comentário que eu faço é que B, a linha, né, definido como sendo esses abertos aqui, Vn para N pertencentes naturais, também é uma base de vizinhanças de A. Tá? Isso daqui é fácil de verificar. Então, esse primeiro argumento aqui simplesmente está falando que, bom, se eu sei que minha topologia produto é primeiro enumerável, então eu posso escolher, na verdade, uma base formada por elementos básicos, uma base de vizinhança para cada A, né? Posso formar uma base de vizinhanças de A formados por elementos básicos da minha topologia produto. Ok. Então, suponha por absurdo, né, que I é não enumerável. Tá? Então, a gente vai querer obter uma contradição. E a contradição que a gente vai obter, estou explicando aqui nessa caixinha em vermelho, é que nessa hipótese, nessa suposição aqui, a gente concluiria que BA' não poderia ser uma base de vizinhanças de A. Basicamente porque a gente consegue construir uma vizinhança de A que não contém nenhum elemento de BA', nenhum elemento da vizinhança. E isso é claramente um absurdo, porque contradiz aí a definição e as propriedades de bases de vizinhanças, tá? Bom, então, construa J como sendo a união de todos os Jn's, para N pertencente aos naturais, que está contido claramente em I, né? Lembrando que os Jn's aqui são os subconjuntos aí finitos de índice que fornecem aí, que definem os meus elementos básicos aí como interseção finita de imagens inversas, tá? Bom, como eu tenho a união enumerável de subconjuntos finitos, eu concluo que J é inumerável. E J sendo inumerável, e como eu estou assumindo por absurdo que I é não enumerável, eu tenho que essa diferença aqui é não vazia, né? Uma vez que J é inumerável e I, por hipótese de absurdo, é não enumerável. Ok? Então, eu consigo escolher, e é daqui, basicamente daqui, que segue a contradição,
né? Eu consigo escolher um elemento K, né? Um índice K, que está em I, mas não está em J. Ok? Então, eu vou construir um elemento, né, do meu espaço produto da seguinte forma. Né? Então, pega o BI, né, o elemento B aí, pertencente a esse produto aqui. Né? Então, produto dos espaços unitários AK para I pertencente a I menos o índice K, cartesiano com xk menos o AK. Tá? Então, é aqui que a gente usa a não trivialidade da topologia, porque eventualmente essa diferença poderia ser vazia e esse produto aqui poderia ser vazio. Tá? Mas essa diferença é não vazia porque eu sei que cada xi é um conjunto não trivial. Logo, a fim de que a topologia não seja trivial, eu preciso que cada um desses espaços contenha pelo menos dois elementos, ok? Então, xk menos um elemento ainda vai ser não vazio, então eu tenho garantido que eu posso escolher aí um elemento nesse produto. Tá? O elemento nesse produto claramente está satisfazendo a propriedade de que bk é diferente de ak e bi é igual a ai para todo i, no conjunto I menos K, né? Para todo I diferente de K. Bom, então a gente observa primeiramente que esse elemento B, que a gente acabou de definir aqui, ele pertence aos abertos básicos aí de vizinhanças de A para todo N natural. Né? Isso é verdade porque, fixado um N, o que eu tenho que verificar é que πj de B pertence a VNJ para cada J em Jn. E isso é verdade, uma vez que o πJ de B vai ser igual a AJ, ok? E ele só vai definir de AJ para J igual a K. No entanto, K não está contido em nenhum dos JNs, em particular não vai estar contido no JN que a gente está fixando. Então, o πJ vai estar contido no VNJ, ok? Então, a gente tem essa propriedade, que esse elemento que a gente construiu pertence aos elementos básicos para todo o índice N aí, né? Bom, então agora a gente utiliza a propriedade de que cada xi é T1, em particular xk, para conseguir aberto WK em XK, que contém AK e não contém o BK. Né? Então, eu tomo WK, um aberto em XK, que contém o meu AK e não contém o meu BK. Né? Então, esse aberto aí que a gente está tomando, ele separa esses dois elementos em XK, ok? Então, se eu considero esse conjunto aberto aqui, W, em X, né, conjunto aberto no meu espaço produto, como sendo πk menos 1 de WK, eu concluo que A pertence a W, claro, porque π de A, πk de A vai estar em WK, né, pela definição aqui, então ele está aqui. E B não pertence a W, porque a projeção em K de B não pertence a WK. Ok? Então, esse W que eu acabei de construir, ele é um conjunto aberto que contém A, logo é uma vizinhança de A, só que é uma vizinhança de A que não contém B. Só que B está contido em todos os elementos aí da base de vizinhanças de A. Né? Então, isso significa, né, como B não está em W, isso significa que cada um dos VNs não pode estar contido em W para todo o índice. E isso é um absurdo, porque uma vez que W é uma vizinhança de A, eu deveria ser capaz de encontrar um elemento na base de vizinhanças de A que está contido em W. Né? E o absurdo é proveniente do fato da gente assumir que I é um conjunto não enumerável de índices. Né? Então a gente conclui que I tem que ser enumerável. Como eu já havia comentado, a recíproca
fica como exercício e ela é construtível, né? Assumindo essas hipóteses, a gente consegue de fato construir uma base enumerável aí do espaço produto. Bom, a segunda proposição com respeito a espaços produtos é o seguinte, né? Então, considera uma família não vazia aí de espaços topológicos Hausdorff e não triviais. Bom, então com uma segunda proposição aí sobre espaços produtos, a gente considera uma família não vazia de espaços topológicos de Hausdorff e não triviais. Tá? Então o resultado é que o espaço produto é separável, se e somente se, cada espaço fator aqui é separável e a cardinalidade do conjunto de índices é menor ou igual que a cardinalidade dos reais. Né? Isso daqui simplesmente significa que existe uma função injetiva aí tendo como domínio o meu conjunto de índices e contra domínio os reais. Tá? Bom, então para demonstrar essa proposição a gente começa assumindo aí que x é separável. Né? Então, analogamente à proposição anterior, eu sei que xi, cada espaço-fator é a imagem contínua aí do próprio x, então a gente obtém automaticamente que xi é separável pelas propriedades que a gente já havia comentado. Né? Bom, então, por x ser separável, eu considero agora D como sendo um subconjunto denso e enumerável de x. Tá? Então, uma vez que para cada i, xi é um espaço de Hausdorff não trivial, então eu tenho que xi admite ao menos dois elementos, né? Pelos comentários que eu já havia feito. Né? Para que ele seja não trivial, a topologia tem que ser diferente da topologia trivial, ou seja, naquela que os abertos é simplesmente o espaço todo e o vazio. Então, para isso, eu preciso que cada xi aí tenha ao menos dois elementos. E por ser Hausdorff, eu concluo também que a topologia aí de cada xi possui ao menos dois abertos disjuntos e não vazios. Ok? Então, como D é denso em x e π menos 1, πi menos 1 de ui é aberto em x, segue que D interceptado com πi menos 1 de ui é diferente do vazio para cada i no meu conjunto de índices. Tá? E eu defino essa interseção como sendo di. Então, cada xi admite dois abertos disjuntos, ui e vi, e eu vou definir di como sendo d interceptado com πi a menos 1 de um desses abertos, né? Ui, ok? Muito bem. Então, a afirmação que eu faço é que di é diferente de dj para todo i, diferente de j em i. Ok? Bom, então, se i é diferente de j, a primeira coisa que eu tenho é que π a menos 1 de ui interceptado com πj a menos 1 agora de vj, ok? É não vazio. Tá? Para verificar isso daqui, basta a gente lembrar o que significa essas interseções. Né? Então, isso daqui basicamente isso daqui é um aberto básico da minha topologia produto. Tá? E qual é o aberto? É justamente esse aberto aqui. O I, cartesiano VJ, cartesiano os produtos de XL para L diferente de I e J. Tá? Isso daqui, como cada um desses espaços é não vazio, segue que esse produto aqui é não vazio.
Isso, claro, quando I é diferente de J, porque se I é igual a J não faria sentido eu enxergar esse produto cartesiano aqui de dois conjuntos no mesmo espaço-fator, lógico, para esse espaço-produto que eu estou considerando aqui, onde eu tenho esse conjunto de índices, ok? Muito bem, então isso daqui implica que D interceptado com essa interseção dessas imagens inversas aqui é diferente do vazio. Claro, porque aqui eu tenho interseção finita de abertos, isso daqui é um aberto, D é denso, então essa interseção aqui tem que ser não vazia, ok? Então, sendo ela não vazia, considere agora um elemento que está dentro dessa interseção. Em particular, essa interseção está contida em DI, né? Isso daqui, essa primeira interseção aqui é o próprio DI, tá? Então, A está contido em DI. Uma vez que o J, VJ é vazio, né? Da propriedade de Hausdorff, eu estou tomando o I e VI conjuntos disjuntos, né? Então, o J, VJ é vazio. Segue que A pertence a D interceptado com a imagem inversa aí de VJ, né? Porque eu estou tomando A também aqui nessa interseção, só que ele não estará, né? A não pertencerá a DJ, ok? Uma vez que o J e VJ são conjuntos disjuntos, né? E DJ, no caso, pela definição aqui, é D interceptado com π-1 de UJ. Okay? Então, A é um elemento que está nessa interseção e que não está em DJ. Logo, eu concluo que DI é diferente de DJ, uma vez que eu parti de um elemento que está em DI e concluí que ele não está em DJ. Logo, esses dois conjuntos aqui não podem coincidir. Tá? Então, fica provada a afirmação, e da afirmação segue que essa aplicação aqui, F, definida da seguinte forma: eu pego um índice no meu conjunto de índices I e associo um elemento aí no conjunto das partes de D. Né? Então, essa aplicação que a gente está definindo aqui, ela é uma aplicação injetiva, tá? Uma vez que F de I é diferente de F de J, sempre que I é diferente de J. Tá? Então, basicamente, a gente está garantindo a existência de uma função desse tipo aqui. Né? Então, isso implica, por definição de cardinalidade aí, se vocês bem se lembram, que a cardinalidade do conjunto I é menor ou igual que a cardinalidade do conjunto das partes de D. Tá? No entanto, D é um subconjunto enumerável, ok? Isso significa que existe uma função injetora de D até o conjunto dos números naturais. Tá? Então, por propriedade aí de conjuntos, a gente sabe que o conjunto das partes de D, né, que a cardinalidade do conjunto das partes de D é menor ou igual que a cardinalidade do conjunto das partes dos números naturais. E essa última cardinalidade coincide com a cardinalidade dos números reais. Tá? Então, a gente conclui aí que a cardinalidade do meu conjunto de índices é menor ou igual que a cardinalidade dos reais. Tá? A recíproca dessa proposição, ela também é construtível e eu vou deixar como exercício, no entanto ela tá feita e discutida no Mujica. Tá? Bom, essas duas proposições que a gente demonstrou com respeito a espaço-produto, preservar as propriedades de enumerabilidade e separabilidade, né? Essas caracterizações aí, elas não são verdades também para espaços de Lindelof. Então, eu não consigo garantir que produto de espaço de Lindelof é Lindelof, ok? Bom, então, o último resultado que a gente vai demonstrar nessa aula é o seguinte teorema que relaciona espaços de Lindelof, que relaciona os conceitos, né, de Lindelof, regular e espaços normais. Tá? E relaciona da seguinte forma: se X é um espaço de Lindelof e regular,
então X é um espaço normal, tá? Bom, então, para demonstrar esse resultado, o que a gente precisa fazer, né, se a gente lembrar da definição de espaço normal, o que a gente tem que fazer é, dados dois fechados disjuntos não vazio em X, eu deveria ser capaz de encontrar dois abertos, U e V disjuntos, tais que A está contido em U e B está contido em V. Okay? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente precisa construir esses abertos. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente utiliza aqui nessa demonstração é que X é um espaço regular. E para espaços regulares a gente demonstrou uma caracterização, né, que é a seguinte, né? X é um espaço regular, se somente ser dado um aberto U de X e um elemento desse aberto, existe um outro aberto, V, em X, então que A está contido em V, que está contido no fecho de V, e o fecho de V está contido nesse aberto U inicial. E essa caracterização que nós vamos utilizar aqui para demonstrar esse teorema. Né? Então, para cada A do meu fechado A, né, uma vez que A e B são disjuntos, eu sei que A pertence ao complemento de B, que é um aberto. Né? Então, pela caracterização que a gente viu, né, para cada A, existe um aberto UA, então que A está contido em UA, que está contido no fecho de UA, que está contido inteiramente no complemento de B. Né? Ou seja, o fecho de UA interceptado com B é vazio. Tá? Então aqui eu quero selecionar um conjunto satisfazendo essas propriedades para cada A no meu fechado A. Né? Então, isso daqui é uma escolha, né? O U aqui seria uma função escolha, então aqui eu preciso utilizar o axioma da escolha tal como eu fiz na primeira proposição aí que a gente demonstrou nessa aula. Né? Então, existe esse plano de fundo para formalizar essa escolha que eu não estou escrevendo aqui, né? Mas fica indicado que eu preciso aplicar aqui o axioma da escolha. Né? Então, para cada A eu consigo encontrar um conjunto 1A que contém A e que é disjunto, é que o fecho desse aberto, o A é disjunto com B, ok? Analogamente, para cada B no meu fechado B, eu também consigo encontrar um aberto VB que contém B e que o fecho interceptado com A é vazio, tá? Bom, a gente observa que essa coleção aqui de UA para A variando no meu fechado A e VB para B variando no meu fechado B são coberturas abertas aí de A e B respectivamente. Tá? Agora, uma vez que X é Lindelof e A e B são fechados em X, são subespaços fechados de um espaço de Lindelof, a gente tem garantido pelas propriedades que eu já havia comentado e deixado como exercício, que A e B são ambos espaços de Lindelof. Né? Sendo o A e VB coberturas abertas de A e B respectivamente, e A e B sendo Lindelof, eu tenho garantido a existência de subcoberturas enumeráveis de A e B respectivamente. Né? Então, eu vou denotar dessa forma aqui, o AI para I pertencente aos naturais e VBI para I pertencente aos naturais. Então, são subcoberturas enumeráveis de A e B, respectivamente. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar essas subcoberturas enumeráveis para construir abertos disjuntos U e V, tais que A está contido em U e B está contido em V. Tá? E para isso, a gente constrói primeiramente uma sequência aí recorrente de abertos. Então, eu vou fazer o seguinte. O 1, para mim, vai ser igual a U A1. Tá? Definido o 1, eu defino o meu V1 como sendo o VB1 menos o fecho de U1. Ok? Então, defino esse conjunto, posso definir esse conjunto V1. Né? Definido o conjunto V1, eu passo para a regra de definição do meu conjunto U2. Né? Então, U2 vai ser UA2
que já está definido aqui, menos o fecho de V1, que eu defini utilizando o U1. Tá? Definido o U2, eu passo para a definição do meu V2. Meu V2 vai ser o VB2, que já está definido aqui, menos a união do fecho de U1 com o fecho de U2. Tá? Definido o V2, eu defino o meu U3. Né? U3 é UA3 menos a união dos fechos de V1 e V2. Tá? E assim recorrentemente. Tá? Então, o N é definido como sendo UAN menos a união dos fechos de VI para I variando de 1 até N menos 1. E o meu Vn é igual a VBn menos a união dos fechos de UI para I variando de 1 até N, nesse caso. Tá? Então, eu defino o meu conjunto U. Né? Observa que cada um desses conjuntos aqui são conjuntos abertos. Tá? E eu vou definir o meu conjunto aberto U como sendo a união de todos os meus UIs e o meu conjunto aberto V como sendo a união dos meus VIs. E a gente conclui a demonstração desse teorema demonstrando essa afirmação aqui. A está contida em U, B está contida em V e U e V são conjuntos disjuntos. Muito bem. Então, para verificar a continência A contida em U, eu tomo um elemento A arbitrário aí do meu fechado A e pela definição aí dos meus conjuntos VBs, né, dos conjuntos VBs que eu defini inicialmente aqui, a gente tem que A não pertence ao fecho de VB, tá? Para todo B no meu fechado B. Né? Então, um A no meu conjunto fechado A satisfaz que ele não pertence ao fecho de VB para todo B no meu fechado B, ok? Isso implica que A não pertence ao fecho de VI para todo I natural, ok? Isso porque os meus VIs são definidos dessa forma aqui e cada VI está contido em VB para algum B, então o fecho de cada VI vai estar contido no fecho de VB para algum B, logo se A não está em nenhum desses fechos, então A também não pode estar nos fechos aí de VI, ok? Muito bem, mas note que, dado que A está em A e o AI é uma subcobertura de A, deve existir um J índice natural, tal que A pertence a UJ, certo? Logo, A pertence ao UAJ, onde UAJ são elementos da cobertura, tá? Então, pela nossa definição, como o UJ vai ser igual a UAJ menos a união de fechos aí de V e união de fechos de V, e como A não está contido em nenhum desses fechos, a gente garante que o A vai estar contido em UJ, que, por definição, está contido em U. Então, A está contido em U e, analogamente, a gente conclui esse mesmo resultado aí para B também, né? Então, B está contido em V. Então, fica faltando demonstrar que a interseção é vazia, tá? Então, vamos supor, por absurdo, que essa interseção é não vazia. Se essa interseção é não vazia e como cada um desses conjuntos é dado por essas uniões aqui, a gente conclui que deve existir um I e um J, tal que o I inter o J é não vazio, ou seja, existe algum elemento nessa interseção. E vamos verificar que isso daqui leva em absurdos, né? Então, existem duas possibilidades aqui. Ou I é maior que J, ou I é menor ou igual que J. E a gente vai verificar cada uma dessas possibilidades. Então, se I é maior que J e X está nessa interseção, então, em particular, X pertence a UI. Aqui é escrito J, mas X pertence a UI. Ok? Se X pertence a UI, a gente vem aqui pela definição de UN aqui, por exemplo, a gente conclui que
X não pode pertencer à união dos fechos de VI para todo I menor ou igual que N, né? Então, aqui, X não poderia pertencer à união dos fechos de VJ para todo J menor do que I, né? Uma vez que a definição aqui, os VIs variam de I até N-1, né? Então, o X não poderia pertencer a VJ para todo J menor do que I, que é exatamente o que a gente tem aqui, né? Então, X não está no VJ, logo X não poderia estar na interseção. Um absurdo. Né? Se I é menor ou igual que J, né? E X pertence a UI inter VJ, em particular, X pertence a VJ. Né? Então, pela definição aqui, né? VJ é igual a VBJ menos a união dos fechos de UI para todo I menor, agora menor ou igual que J, ok? Então, se X está em VJ, X não pode estar em UI para todo I menor ou igual que J, que é justamente o que a gente tem aqui, e a gente obtém outra contradição. E a contradição segue do fato que a gente assumiu que U inter V é diferente de vazio. Então, a gente conclui que U inter V é vazio, ok? Isso demonstra a afirmação, e a afirmação demonstra que X é um espaço normal da onde segue o teorema.